Salve Maria, sou missionário Salvador. Como a pregação protestante ela é uma pregação contraditória, uma pregação sem fundamento dos apóstolos, sem base nenhuma, é interpretação pessoal. Em 2 Pedro 1,20 fala que não podemos ter uso pessoal. A uso pessoal não podemos ter. A igreja que é responsável e autorizada a interpretar a escritura, o magistério, né? Simplesmente, se você catar aqui em Mateus, Pedro não pode ser papa porque Pedro ele é casado, tal, etc. Mas Moisés ele era casado, ele abandonou tudo para seguir o ministério de ser o porta-voz do Velho Testamento, né? Ele teve a missão de tirar aquele povo lá do Egito para levar para a Terra Santa, né? Quando teve a revelação lá em Samuel 2 ali, tira a sandália, o lugar que está é santo, né? E também do mesmo jeito aconteceu com Pedro. Pedro também abandonou tudo. Mas Pedro era casado, mas Pedro abandonou tudo. Mateus 4:18. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Que já tira aquela tese lá que ele, Tiago, é filho de Maria, que já desmascara, né? Filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estava com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Chamou. Eles abandonaram a barca e seu pai e seguiram. Abandonaram o seu serviço e abandonou quem? Seu pai, sua família, para seguir quem? Jesus Cristo. Pedro fez a mesma coisa. Mas o texto diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Mas sim, cadê a esposa de Pedro? Aqui, ó. Mateus 8, ou Marcos 1, ou Lucas 4, tem esse versículo. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama, com febre. Aí, tá vendo? Ó? Pedro não pode ser papa porque ele era casado. Sim, Pedro era casado, sim. Casado até antes da revelação que Cristo falou, falei de ti pescadores de quê? De homens. No mesma hora eles abandonaram o quê? Tudo. E seguiram Jesus Cristo. E tem texto bíblico que prova também que Pedro abandonou tudo. Ó. Mateus 19. (27). Ó. Marcos 10, o Lucas 18 tem esse mesmo texto. Ó. Olha só, cara. Pedro, então, tomando a palavra, disse: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que então haverá para nós? Olha só. Mas Pedro negou Cristo 3 vezes. Sim. Cristo chamou Pedro de... Repreendeu Pedro que vai dizer aqui em Mateus 16, ó. Quando Pedro tem a revelação. E depois Cristo repreende Pedro, ó. Olha só, 23, ó. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te de mim, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Aqui Cristo falando para quem? Só você catar o versículo 22. Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nesse termo, que Deus não permita isso, Senhor, isso não aconteça, será. Olha só que interessante, os protestantes ele quer usar esse texto aqui, ó. Pedro não pode ser papa, porque no mesmo tempo que Deus deu a revelação a Pedro, no mesmo tempo que isso repreendeu Pedro. Aqui, ó, pra você ver, cara, a perseguição sobre a vida de Pedro é mais que a dos outros apóstolos, porque a profecia está sobre Pedro. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Para ele edificar essa igreja,
para ele seguir o ministério apostolado, para ele seguir o pastoreio de apacentar as ovelhas, apacentar o cordeiro, ele tem que abandonar tudo. Como cita aqui Mateus 2, Mateus, né? 4, 18 e 22. Abandonou tudo, como citei em Mateus 19, 27, abandonou tudo. Pedro tinha sogra, Pedro tinha esposa, Pedro tinha serviço, Pedro tinha parentes, Pedro tinha sua vida pública, sua vida pessoal. Ele abandonou tudo para incorporar o ministério apostolado. E tanto que Pedro renegou Cristo 3 vezes, porque Pedro não tinha o Espírito Santo. Pedro aqui, quando Cristo repreende Pedro, Pedro não tinha o Espírito Santo. Entendeu? E também Cristo profetizou. Eu tenho declarado, tu és Pedro sobre essa pedra, e diferente a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que interessante. A igreja é a esposa de Cristo. Ela é a esposa de Cristo. Oi, nego. Tá, o pai já vai, tá? Que interessante. E tanto que quem pregou primeiro foi Pedro. Se você catar o destaque de Pedro no evangelho, é melanculoso. Tanto que Cristo dá a quem? O pastoreio a quem? Mateus. Não, Mateus não. João. Aqui, ó, 21. 15 a 17. Tendo ele comido, Jesus perguntou: Simão, Pedro, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me mais? Ama-me? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Duas vezes. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro se desceu porque ele perguntou pela terceira vez: Ama-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Engraçado, quando Pedro foi pregado lá de ponta cabeça, cadê a esposa dele? Não tem. Engraçado, quando Pedro começa a pregar aqui, cadê a sua sogra? Em Atos dos Apóstolos 2, 14. Tanto que a profecia, agora ele está cheio do Espírito Santo. Agora está cheio do Paráclito. Ali ele não estava. Ali ele estava sendo ensinado, sendo capacitado. Aqui sim a profecia se concretizou sobre a vida de Pedro. Tanto que vai edificar esse corpo místico, que é a igreja, que é a esposa de Cristo, é Pedro. Cristo ele é a pedra do fundamento, e Cristo é o fundamento também, e Pedro que é pedra também que vai edificar esse corpo místico que é a igreja. Igreja Pedro e os apóstolos. Interessante. O primeiro a pregar, Pedro. O primeiro a converter mais de 3.000 almas adeptas é Pedro. O primeiro a curar, Atos dos Apóstolos 3, é Pedro. O primeiro a comungar, excomungar, é Pedro. Atos dos Apóstolos 8, 20 e 21. Que interessante. Olha só, é a primeira a defender a igreja ali, dos judeus ali, ó, no tabernáculo, no templo do rei Salomão, é Pedro. O foco do apóstolo Paulo era o que, Atos dos Apóstolos 9 ali? Ele seguir quem? O foco do apóstolo Paulo era pegar Pedro. Se pegasse Pedro, acabava com todos os cristãos, porque o foco, o fundamento, é sobre o fundamento sobre ti, Pedro, edificando a igreja, sobre o pastoreio de Pedro, que vai edificar essa igreja, esse corpo místico que é a igreja. Interessante, né? Interessante. Quando Cristo aparece ao apóstolo Paulo, aliados ao apóstolo 9, o apóstolo Paulo está perseguindo quem? Os discípulos. Cristo fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Se o apóstolo Paulo estava perseguindo os discípulos, por que Cristo aparece ele? Por que tu me persegue? Porque os discípulos são membros do corpo místico da igreja de Cristo. Por isso que o Cristo apareceu ao apóstolo Paulo: Saulo, por que tu me persegue? Quem persegue os cristãos, quem persegue os apóstolos, quem persegue a doutrina dos apóstolos, persegue o próprio Cristo. Quem persegue Pedro, quem renega o pastoreio de Pedro, quem renega a Virgem Maria, quem renega os mártires, os santos, os fundamentos dos apóstolos, estão renegando o próprio Cristo, como vai dizer em Lucas aqui, ó. Já vai te dar, tá? Lucas 10. Olha só. 16, ó. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo enviou quem?
os apóstolos. Que isso deixa o seu corpo místico. Então, quem rejeita os apóstolos, quem rejeita o corpo místico, está rejeitando Cristo. Quem rejeita Cristo, quem rejeita a igreja, rejeita o próprio Deus. A palavra é bem simples. Né? Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Simples entender isso. Então, o fundamento é dos apóstolos. Quem foi enviado, quem foi confiado a verdade, a igreja, com a corpo místico, Efésios 3:10, e o fundamento dos apóstolos e profetas que aponta a Cristo, que prefiguraram Cristo. E o Velho Testamento aponta a Cristo. O destaque de Moisés aponta o destaque de Pedro. A Arca da Aliança aponta a Nossa Senhora. A palavra verbo que se fez carne aponta no ventre de Nossa Senhora, que é o próprio Cristo, que é a própria igreja. Salve Maria, sou missionário, São Roberto. Mas tudo simples para você entender. Pedro abandonou tudo. Não tem como cair nessas conversas fiadas desses protestantes. Sem o pastoreio de Pedro não tem igreja. A nossa fé é a fé dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Que Pedro exprimiu a fé. Profetizou. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu, sobre ti, eu edificarei a minha igreja, porque eu fundei a igreja lá na cruz, gerada lá na cruz, passou lá primeiramente no ventre da minha mãe. E foi gerada, fundada lá na cruz do Calvário com sangue e edificada com sangue. Pedro e Paulo decapitado. Apóstolo Paulo decapitado e Pedro pregado de ponta cabeça. Lá em Roma. Como diz a patrística Eusébio de Cesaré. E a sede é lá em Roma, não é mais Jerusalém, porque isso veio para os seus renegaram e foi dado a outro povo que produziu fruto. Romanos 11:17, Mateus 21:43. Porque é uma só fé, é um só Espírito, é um só batismo, é uma só unidade. 1 Coríntios 1:10, Filipenses 2:2. É um só Espírito Santo, é uma só fé, é um só batismo. E é um só porta-voz, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Salve Maria. E é um só Espírito Santo que assiste à igreja. Glória a Deus, aleluia.